Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luísa e hoje nós vamos conversar sobre as leituras de junho. Bom, gente, eu tenho feito esse vídeo, tipo, a cada 2 meses, porque esse ano eu tenho estado meio lerda nas minhas leituras, tenho estado mais ocupada e tudo mais. E como a leitura é um hobby, acaba que as quantidades de livros, deram uma caída, né. Então eu tenho feito a cada 2 meses, mas em junho eu consegui dar um jeito de acelerar um pouco as minhas leituras, e aí eu já tenho 3 livros para falar com vocês. E aí eu decidi que eu ia fazer um vídeo só sobre junho, já que em janeiro eu também falei sobre 3 livros que eu li em janeiro. E desde então foi acumulando de 3 em 3 livros e é isso. Eu achei até que em junho eu ia conseguir ler mais um, só que na última semana a minha sobrinha nasceu, eu virei titia, então eu estava muito ocupada, tá, com outras coisas, e obviamente muito feliz também. Então, vamos conversar sobre 3 livros. O primeiro livro é o Reparação, do Ian McEwan. Eu falei no último vídeo de livros do mês sobre esse livro aqui, porque era um livro que eu estava lendo no momento, então eu comecei em maio e terminei em junho. É um livro meio gordinho. Esse livro aqui é muito bom, eu amei esse livro. Eu já tinha assistido algumas cenas do filme, é aquele filme, eu acho que o nome é Amor e Reparação, né, com a Keira Knightley, que é aquele que ela usa aquele vestido verde maravilhoso, né. Enfim, agora eu tô doida pra assistir ao filme, porque quando eu percebi que, nossa, o que ia acontecer, né, tem um ponto aqui, que é a questão a ser reparada, né. Quando isso aconteceu no filme, eu pensei: "Não, espera aí, eu vou ler o livro, né". E isso faz uns 13 anos. Aí teve uma época que esse livro estava super esgotado e tudo mais, e aí eu não consegui, comprar esse livro na época que eu estava acumulando um monte de livro aqui em casa. E aí depois, esse livro ele tem um preço salgado, né, eu acabei não tendo oportunidade de comprar, mas em maio foi meu aniversário, meu primo me deu um vale na livraria e esse foi um dos livros que eu comprei, junto com Amanhecer na Colheita, que também já foi lido. Gente, é ótimo comprar livro e não deixar acumulado. Se você ainda não acumulou livros, não faça isso. Faça exatamente assim. Ou compre, ou pegue na biblioteca e não deixe acumular, porque depois é que fica complicado. Eu ainda tenho vários livros acumulados. Se você quer ver alguns deles, eu tenho 2 vídeos mostrando um pouco das minhas estantes, e lá tem vários não lidos, então você pode ver alguns, né, como tá a minha situação atual. Enfim, esse livro aqui é muito bom, a forma como ele conta a história, como o autor conta a história, ele é diferente, então ele dá uma inovada na construção dessa narrativa. O livro começa como se fosse uma narração comum, então a gente vai ter, contato com os pensamentos e com os anseios e desejos de 3 personagens, que são as 3 personagens, principais. Uma é a mais principal de todas, né, que é a Brione. Não sei se é assim que fala o nome dela, não pesquisei, mas eu li o tempo todo Brione, então é isso. Então a gente tem a Brione, que tem 13 anos, e então ela tá virando uma mocinha, ela tem esse ponto de ruptura com a infância, a partir de algo que a irmã mais velha dela, a Cecília, e o Robbie, que é o filho da empregada da casa deles, porque eles são quer dizer, elas, né, a Cecília e a Brione são irmãs e elas moram numa casa abastada, e a mãe do Robbie trabalha lá, e ela é mãe solo, criou o Robbie sozinho, mas o Robbie, ele é meio que o projeto de criação do pai das meninas, então o pai das meninas está sempre investindo na educação do Robbie e, enfim, a gente tem essa questão aqui, essa cena que ela vê dos 2 mais velhos ali vivendo, né. E a gente sabe que o Robbie e a Cecília se gostam, mas eles estão com receio, assim, de dar o braço a torcer, sabe. Então é uma cena intensa e isso muda tudo. E aí os sentimentos da Brione com relação a essa cena e com relação a algumas outras coisas que acontecem naquele mesmo dia, da duração do dia mesmo, mesmo que seja à noite,
vai fazer com que ela tome umas atitudes muito erradas. E ela vai fazer isso e vai mudar a vida, então, dos 3 para sempre. E aí, corta para a segunda parte, e a segunda parte vai ser praticamente o Robbie na Segunda Guerra Mundial. Então vão ter cenas pesadas aqui, sobre o Robbie na França. Aí a gente vai saber um pouco dos desdobramentos da Cecília e da Brione também aqui, mas não vamos acompanhar as meninas. E aí na terceira parte a gente vai ter a Brione em si, e ela vai estar, ainda vai ser uma narração em terceira pessoa, mas vai ter um corte ali e vai mudar para a primeira pessoa e vai ser a Brione contando tudo. E aí, tem um outro gap temporal, então a gente começa a história em 1936, depois vai para 40, que é quando tem a guerra, e depois tem também um gap lá para 1999. E, gente, é muito bom esse livro aqui, e recomendo a leitura, enfim. Bom, aí depois, como esse livro aqui eu achei mais denso, eu decidi ir para Amanhecer na Colheita. É óbvio que a densidade do Amanhecer na Colheita é outra. Esse aqui é o livro dos Jogos Vorazes do Haymitch, que foi o mentor da Katniss, nos Jogos Vorazes, né, da trilogia. E, bom, não tem exatamente tanto, assim, o que falar. A estrutura é quase a mesma, então você tem a colheita, você tem a preparação dos tributos e depois você tem os jogos em si. Mas para quem leu os Jogos Vorazes e tem interesse em conhecer mais sobre o Haymitch, no meu caso o Haymitch era uma das minhas personagens preferidas, foi ótimo. Então eu amei esse livro aqui. Gostei muito de conhecer a Maisley, até no vídeo anterior, eu coloquei a Maisley como minha personagem preferida do primeiro semestre de 2026, porque eu achei ela incrível, e, ai, eu tô doida pra ver a adaptação desse livro. E aqui a gente tem um jovem Haymitch que ele já tá tentando ser contra os jogos, ele já tá tentando ver como que ele pode driblar esse sistema da capital. E explica muita coisa, né, porque a gente já conhece o Haymitch, como ele ficou, e assim, o fim desse livro é destruidor, assim, terrível. Mas assim, é uma ótima leitura e eu recomendo bastante. E aí, o último livro que eu li em junho mesmo, completo, foi Entre Quatro Paredes, da B.A. Paris. Esse livro aqui, eu tenho esse livro aqui desde 2017. Eu demorei quase 9 anos para ler esse livro. Eu tinha comprado esse livro na época praticamente do lançamento dele, quando ele estava bombando, e aí eu fui ler só, tipo, 1000 anos depois. E eu me arrependo de ter demorado muito para ler esse livro, por um motivo específico que eu já vou chegar lá. Mas sobre o que é esse livro? Esse livro aqui é sobre uma moça, ela é a esposa perfeita, né, a Grace, e ela vai se casar com o homem perfeito, que é o Jack. E o Jack, ele é advogado, de mulheres que sofreram em relacionamentos abusivos. Só que o que ninguém sabe é que o Jack é um psicopata, e a própria Grace sofre um relacionamento abusivo. E o livro começa então com uma reunião que eles estão fazendo com os amigos, e um casal que é novo na região. Então tem a Evelyn, que é uma mulher que ela é nova ali, mas ela é bem crítica, assim, ela tenta identificar alguns pontos, ela faz umas perguntas cirúrgicas para Grace, e a Grace tem a impressão de que a Evelyn não gosta muito dela ou que está procurando algum defeito ali nesse casal que é tão perfeito. Logo a gente vai descobrindo que a Grace tem uma irmã que tem síndrome de Down, e logo essa irmã vai fazer 18 anos e vai morar com esse casal, né, que é com a Grace e com o Jack. Obviamente a Grace está apavorada, porque como é que você vai trazer a sua irmã para uma casa em que você sofre um relacionamento abusivo?
É é tenso. E aí esse livro, ele vai contar também como que a Grace foi parar ali. Então, como que o Jack e a Grace se conheceram, como que ele se revelou para ela, etcétera. Então, a condução desse livro é muito interessante, né. No começo, eu achei que eu não ia gostar tanto, assim, desse livro. Eu tenho dificuldade quando tem esse corte temporal, passado, presente. Eu geralmente não gosto muito desse recurso e no começo eu não estava gostando mesmo do recurso, como quase sempre. Mas depois esse recurso começa a fazer muito sentido e você fica aflito para tentar entender, né, o passado, o presente, já começa a costurar as coisas. E como é um thriller, esse tipo de coisa no fim das contas funcionou. E nossa, eu gostei demais desse livro. E aí, por que que eu me arrependi de não ter lido esse livro anteriormente? Olha, lá em 2023, eu li A Empregada. Então, A Empregada tinha começado a bombar, assim, né, nos Estados Unidos, estava para chegar aqui, eu li. É uma leitura legal, eu li na praia, né, de férias e tal, mas é aquela coisa bem farofa mesmo e tudo bem, né. Mas esse livro aqui, tipo, eu me pergunto se não foi, a inspiração, pelo menos uma das inspirações para Frida McFadden, escrever A Empregada, porque tem muitas similaridades. Esse livro foi publicado em 2017, eu não sei de que ano é A Empregada, na verdade, mas bombou em 2023, né, e continuou bombando até então. Mas tem muitas similaridades aqui em vários pontos das personalidades, das cadeias de acontecimento e tudo mais. Então, eu teria percebido isso enquanto eu lia Empregada, né. Mas é claro que no fim eu percebi essas similaridades e a inspiração, lendo esse livro, mesmo que depois, né. E das leituras de junho foi isso. O que eu tenho lido no momento? Eu tenho lido A Ilíada. Então na semana passada, que foi a semana que a minha sobrinha nasceu, eu praticamente só li a Ilíada, só que sobrava muito pouco tempo, então eu li bem pouquinho, era tipo uma página do canto 3 por dia, assim. Então, o que significa que no momento da gravação desse vídeo eu ainda estou no canto 3, mas eu tô quase chegando no 4. Hoje eu chego no canto 4. E eu tô lendo esse livro praticamente em conjunto com o meu marido, só que meu marido já deu uma avançada, ele tá lendo na verdade em audiobook. E é claro que é interessante, principalmente um livro como esse, sem audiobook, porque ele era declamado, né. Eh, mas eu tenho essa versão aqui e eu vou ler assim, vou ler mesmo, né. E eu também tô lendo O Desejo e Escândalo, da Lorraine Heath. Aqui no Kindle, né, aí você abre a capinha já tá assim. Faz um tempo já, como eu gosto de ler romance também e tal. Mas eles geralmente são em série, né, tipo os Bridgertons, 8 livros. Aí, sei lá, eu acabei decidindo que os romances, principalmente esses de época, assim, eles seriam só em e-book, porque eu não tenho mais espaço em casa, então eu tive que fazer esse sacrifício. Então, vez ou outra eu tenho um romance físico, assim, para pegar na mão, mas geralmente eu acabo optando pelo e-book mesmo, nesse caso, porque eles são leituras mais rapidinhas e tudo mais. E por enquanto eu tô gostando. Eu achei que eu ia terminar esse livro no fim de junho, mas no fim eu nem cheguei ainda na metade, estamos no começo de julho, né, mas não cheguei na metade ainda. E nesse livro aqui a gente vai ter o que é muito interessante, que é, a menina é nobre, mas o rapaz, ele é um bastardo, na verdade, do protetor dessa garota. E a gente vai ter um contato então com uma Londres que é mais assim, obscura, sabe. A gente vai ter mais contato com os bares, com os negócios mais ilícitos. O Mick, que é o principal, ele tá interessado em, na verdade, se vingar do próprio pai, então ele quer destruir o filho do Lorde, e ele também, obviamente, vai querer desgraçar a
futura noiva desse filho. E tá sendo bem interessante essa leitura, é um romance de época normal, mas eu gostei dessa quebra, né, porque às vezes eu leio os romances e é tudo, assim, os nobres, né. E é claro que cada romance, cada casal tem um problema, mas nesse é meio diferente, então eu gostei. Por enquanto, né. E é isso. Eu espero que tenham gostado. Contem pra mim as suas leituras de junho, que eu vou adorar saber. E deixem o curtir nesse vídeo e se inscrevam no canal também, se ainda não forem inscritos. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tchau, tchau.